a equação do trader. São 3 variáveis: risco, retorno, probabilidade. Uma operação que satisfaz a equação do trader tem alguma combinação dessas variáveis que faz com que ela seja, numa cesta de muitas operações, lucrativa. Então, por exemplo, se você entrou num setup, numa operação, num contexto que você tem só 40% de chance de estar certo, e seja realista, geralmente é isso mesmo, de 40% a 60%. Raramente você tem mais do que isso. E quando você tem menos de 40%, geralmente você não entra na operação, porque é loucura. Você entra do lado oposto. Então, digamos que você entrou numa operação de 40% de probabilidade. Obrigatoriamente, você vai precisar ir para o que a gente chama no método de swing, tá? Que é um pouquinho diferente do que o pessoal costuma falar, usar o termo swing. O Al colocou alguns novos conceitos em palavras que são bastante utilizadas. E para swings, você tem que, no mínimo, ir para um retorno que seja 2 vezes o risco. E qual é a groselha que falam por aí? Que é, assim, eu espero que agora, com o material oficial, essas coisas caiam por terra. O Al fala, assim, da questão de você satisfazer a equação do trader, algo dentro dessas 3 variáveis. Mas só que ele frisa enfaticamente, muitas vezes, que, em especial, os iniciantes jamais devem ir para nenhuma operação onde a relação do retorno sobre o risco seja menor do que 1 para 1. Ou seja, para cada sei lá, X que você arriscou, você tem que buscar, no mínimo, X, se a probabilidade for muito boa. E são poucas as situações em que a probabilidade é muito favorável, são realmente poucas, são poucos momentos, são breves momentos. E por eles serem breves, e o mercado está cheio de computadores, de grandes instituições, esses breves momentos rapidamente são arbitrados, eles somem, assim. Então, é uma coisa breve, você tem que estar muito ligado para você conseguir fazer uma operação de alta probabilidade, são poucos momentos. E, nesse caso, você pode ir para uma operação 1 para 1. O resto do tempo, você vai ter ali entre 40% e 50% de probabilidade. Nesses casos, sempre 2 para 1. Tá? Ou seja, para cada X que você arriscar, você tem que buscar 2X de retorno. Se você está arriscando R$500 numa operação, você tem que buscar R$1.000 de retorno numa operação que não tenha uma probabilidade alta. Tá? E, bom, a groselha a pessoa fala, pô, mas o Al fala da equação do trader, então se eu tiver uma alta probabilidade, eu posso ir para um retorno onde o meu risco seja X e o retorno seja meio X, e eu faço vários scalps desses durante o dia. E, de fato, matematicamente, isso é verdade. Mas, como você vai ler, e vai em outros materiais do Al, o problema não é a matemática, o problema é você. Você não consegue, geralmente, especialmente quem está começando, ser rápido o suficiente e ter experiência suficiente para encontrar quais são os trades de probabilidade de 90%, 80%. Para você ir para um retorno de meio para 1, eu nem tenho a conta de cabeça porque procuro evitar isso. Mas o que? 80%, 85%? Bota lá a fórmula da equação do trader, faz a conta que você vai saber quanto tem que ter de probabilidade. E, então, a maioria dos traders, especialmente iniciantes, não consegue encontrar a operação, nesse caso de altíssima probabilidade, 80% de chance. Ou seja, você está falando que para fazer esse tipo de operação, esses scalps meio para 1, você precisa, a cada 10 trades, você precisa acertar 8. Você acha que um cara que está começando vai conseguir? Só que se você fica procurando porcaria de trade, que é tipo ficar buscando meio para 1, meio para 1, meio para 1, você não vai nem ver bons setups 2 para 1. E se você faz 2 setups 2 para 1 no dia, digamos que um bom dia que você pegou 2, não errou nenhum, você fez 4 para 1. Está percebendo a diferença?
Se você opera esses setupzinhos meio para um, esses, né, os catamilho, como diz o Léo Mendonça, né, eu chamo de centavistas, o pessoal que busca merreca. Para você fazer os mesmos 4, você vai ter que acertar 8 trades no dia, sem errar nenhum. Você acha realmente que isso é possível para quem ainda não está há muito tempo? Scalpers experientes fazem isso? Fazem. Mas a maioria dos traders que estão há mais tempo baseiam o seu negócio, o seu business, a sua atividade profissional em swings. Tá bom?